Ageu capítulo 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio então a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes em vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o e põe num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, e trazei madeira, e edificai a casa. E dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que está abandonada, enquanto cada um de vocês corre à sua própria casa. Por isso, eu retive o céu sobre vós, e a terra detém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo e sobre o mosto, e sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado, e sobre todo o trabalho de suas mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito restante de todo o povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, o seu Deus, ao 24º dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dário. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém? Glórias ao Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de refletir com a amada igreja nessa noite a respeito do tema chamando o povo de Deus às prioridades certas. Chamando o povo de Deus às prioridades certas. Meus irmãos, glória a Deus, o livro do profeta Ageu é um livro fantástico, mas para nós entendermos ele, a primeira coisa que nós precisamos compreender é quem foi esse profeta. Ageu foi um profeta do Antigo Testamento que exerceu o seu ministério por volta de 520 a.C., logo após o retorno dos judeus do exílio na Babilônia. Os irmãos se lembram, quando Nabucodonosor, rei dos caldeus, líder da Babilônia, enviou os seus exércitos e destruiu a cidade de Jerusalém e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia. O nome de Ageu, que é um profeta que vai exercer o seu ministério depois que o povo volta, significa aquele que nasceu em festa. Aquele que nasceu em festa.
E é interessante, porque muitos profetas, ou a grande maioria deles, profetizaram, pregaram em períodos difíceis. Como foi, por exemplo, os casos de Isaías e Jeremias. Isaías, Jeremias e outros profetas pregaram em momentos de crise em Israel. Em momentos em que Israel estava a ponto de ser destruída, em que o povo estava vivendo em pecado, estava vivendo longe de Deus. Outros profetas pregaram durante o exílio. Mas Deus levanta Ageu para pregar em tempos de festa, em tempos de bonança, em tempos de bênção. O próprio nome Ageu significa isso. E é interessante, irmãos, que o livro de Ageu e o nome do profeta Ageu nos ensina que é possível você se afastar de Deus também em momento em que nós estamos sendo abençoados por Deus. O povo de Israel havia voltado do exílio. Depois de 70 anos na Babilônia, eles voltaram finalmente. Deus ouviu as orações deles. Agora eles estavam na terra prometida. Meus irmãos, e depois de tudo que Deus fez para o povo de Israel, nós vamos ver aqui que Israel ainda assim não estava agradando ao Senhor. Ageu profetizou no período do domínio do Império Persa. Os irmãos se lembram do Império Persa? O Império Persa foi aquele império que derrubou o Império Babilônico. Quantos viram esses dias nos noticiários o que está acontecendo lá no Oriente Médio, no Irã? Levante sua mão. O Irã, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que a Pérsia. É porque com o tempo passou a ser chamado de Irão. Mas o Irão é a Pérsia. Então, a Pérsia foi um dos maiores impérios da história da humanidade. Durante o império, durante o reinado de Dario I, conforme foi profetizado por Isaías, Dario ordenou que o povo de Deus voltasse para a sua terra. E então, Deus fala com Ageu para trazer uma mensagem ao povo. Logo no versículo 1 diz: no 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem, irmãos, que veio essa palavra? A quem que veio essa palavra? A Zorobabel. Olha que nome bonito, mais um daqueles nomes que fica aí, irmã Angélica, irmão Jefferson, de possibilidade para os irmãos colocarem em seus filhos. Nome lindo, não é, irmã Maíra? Olha aí, José, que nome maravilhoso, Zorobabel. Já pensou? E Zorobabel, meus irmãos, foi quem? Ele foi governador de Judá, depois que o povo volta do exílio babilônico. E é interessante, irmãos, que Zorobabel, ele era descendente da linhagem real de Davi. Ele era neto do rei Joaquim. E foi justamente ele que liderou o primeiro grupo de judeus que voltou da Babilônia para Jerusalém. Esse homem, Zorobabel, aparece em 3 livros da Bíblia: o livro de Esdras, o livro de Ageu e o livro de Zacarias. Pois bem, a palavra de Deus foi a Zorobabel, governador de Judá, neto do rei Joaquim, descendente de Davi, e ao profeta. Quem foi o profeta? Josué. Profeta não, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Então veja, e ele diz a esses 2 homens, olha só o que ele diz: assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. E esse é o tema de todo o livro de Ageu. Por quê, meus irmãos? Veja, como eu disse, o povo havia retornado da Babilônia sob a liderança de Zorobabel e Josué, o governador e o sumo sacerdote. Então nós temos a liderança política e a liderança religiosa. Pois bem, e foi justamente nesse tempo, conforme narrado lá em Esdras, capítulo 1 ao versículo 6, que eles voltaram. Os irmãos se lembram de Neemias? Neemias foi um dos líderes que voltou a Jerusalém. E diz a palavra de Deus que Neemias... Aconteceu algo aí, irmãos? Pois... Irmãos, se ninguém se machucou, graças a Deus, só muda de banco, depois nós conserta.
E aí, irmãos, diz o texto, diz a palavra de Deus que... Vou esperar um pouquinho. Diz a palavra de Deus que Neemias, ele voltou liderando um grupo. E os irmãos se lembram qual foi a grande missão de Neemias quando ele volta? Qual foi a grande missão de Neemias, irmãos? Reconstruir os muros. Os muros. O povo de Neemias. Isso vai acontecer depois. Então, Neemias reconstrói os muros. E a este povo foi dada também uma missão. E a missão é que eles reconstruíssem o templo. Quando eles voltaram, ao retornarem, o povo iniciou a reconstrução. Eles começaram a construir o templo. Mas 16 anos depois, eles pararam de reconstruir. Por quê? Devido à oposição externa. Havia muita perseguição e também o povo foi se acomodando. E aí, com o tempo, devido a essa acomodação, o povo largou o templo para lá. O templo ficou destruído, o povo foi cuidar de suas vidas, reconstruíram suas casas, reconstruíram suas vinhas, seus poços, suas terras, começaram a cuidar das próprias vidas. E como que estava o templo do Senhor? Destruído, derrubado. Então, a mensagem, a palavra de Deus vem a Ageu justamente para que ele ordene ao povo que volte à reconstrução do templo. Porque o povo estava acomodado, o povo largou a prioridade que era o quê? O templo do Senhor, a presença... Lembrando que hoje, na Nova Aliança, irmãos, não há templos. Templo no sentido do Antigo Testamento. Esse local onde nós nos reunimos aqui não é um templo como o Templo de Jerusalém. Aqui é um local, uma sede onde a igreja se reúne para cultuar a Deus. Mas Deus não mora aqui. Deus habita no seu povo. Nós cremos nisso. Atos capítulo 17 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Certo? O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, diz que Deus está construindo um edifício de pedras vivas. E essas pedras somos nós. Porém, na antiga aliança tinha o templo, e o templo representava a presença de Deus. E o povo abandonou a reconstrução do templo. Então, esse texto é um confronto, é uma mensagem chamando o povo à prioridade correta, a colocar Deus em primeiro lugar. Irmãos, o povo estava acomodado. E Ageu vai dizer para o povo que eles precisam se voltar para o Senhor, para fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. Então, se eu pudesse dividir esse texto aí, eu dividiria em 4 partes, onde nós podemos tirar 4 lições práticas para nós nessa noite. E eu diria que a mensagem principal desse texto é a seguinte: quando o povo de Deus coloca seus próprios interesses acima da glória de Deus, ele vai experimentar frustração espiritual. Mas quando realinha suas prioridades ao Senhor, experimenta sua presença e desfruta das suas bênçãos. Então, se você quer desfrutar das bênçãos espirituais de Deus, você precisa colocar Deus como prioridade na sua vida. Então, irmãos, em primeiro lugar, versículos de 1 a 4. E nós vemos aqui no versículo de 1 a 4 o diagnóstico de Deus. Sempre que Deus levanta um profeta no Antigo Testamento, é para tratar algo, é para confrontar algo. E o profeta sempre começa mostrando o que precisa ser transformado, o que precisa ser mudado no coração do povo de Deus. E o diagnóstico de Deus é o seguinte: as prioridades do povo estavam invertidas. As prioridades do povo estavam invertidas. Nós vimos aí, versos de 1 a 4. Vamos ler todos juntos o verso 4, irmãos. Verso 4, João. Todos juntos? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? É a pergunta de Deus para o povo de Israel. Com o tempo eles foram se acomodando, o templo estava destruído e as casas deles estavam cada vez mais luxuosas. Eles estavam cuidando das próprias vidas, estavam se dedicando a os seus projetos pessoais. E esse é o diagnóstico de Deus. As prioridades do povo de Israel estavam invertidas. Meus irmãos,
o texto diz que naquela época havia um ditado popular em Judá, no meio do povo de Deus. E o ditado popular era o seguinte: ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Essa é uma expressão que é usada 2 vezes no capítulo 1 e que era dita pelo povo. Toda vez que alguém falava assim, olha, vamos reconstruir o templo, o povo dizia o quê? Olha, ainda não chegou o momento. Talvez tinha até aqueles que espiritualizavam. Vamos esperar o tempo de Deus. Olha, o tempo de Deus. Deus tem um tempo certo para tudo. Às vezes a gente faz isso, não faz, irmãos? A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe qual é a vontade de Deus, a gente desobedece e tem crente que ainda espiritualiza. É porque não chegou o tempo de Deus. Um tempo atrás eu fui conversar com um irmão em Cristo que não estava frequentando os cultos, não estava congregando. E eu disse, como pastor que visita a sua ovelha e diz assim, meu irmão, você precisa congregar. Você precisa voltar à casa do Senhor, você precisa ter comunhão com seus irmãos. E ele, como o povo de Judá nessa época, espiritualizou e disse assim, pastor, Deus tem um tempo certo para tudo. Deus tem um tempo certo. Já pensou uma coisa dessa, irmãos? Já está na palavra de Deus. O tempo de obedecer à palavra de Deus é hoje. Você pode repetir comigo? O tempo de obedecer à palavra de Deus é hoje. O povo de Judá dizia assim, olha, ainda não chegou o tempo certo. Ainda não é tempo de edificar a casa de Deus. Talvez alguns até dizem, espera, o tempo de Deus é o melhor tempo. Mas na verdade, irmãos, é que o tempo de obedecer é hoje. E diz o texto que eles diziam isso enquanto habitavam em casas, o quê? Luxuosas. Em casas luxuosas. Enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Enquanto a obra de Deus estava abandonada. Isso é, casas revestidas, adornadas, casas que expressavam a riqueza daquele povo. A acusação de Deus é muito clara. É como se Deus dissesse para o povo de Judá, olha, você tem tempo e recurso para os seus próprios projetos, mas você não tem tempo e não tem recurso para os projetos de Deus. A raiz do problema, irmãos, aqui é a prioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós nos enganamos. Alguns de nós dizem assim, olha, pastor, eu não estou lendo a Bíblia, mas o problema é que eu estou trabalhando muito. Eu não estou frequentando a igreja, mas é porque eu estou com uma agenda muito lotada durante a semana. Pastor, eu não dou o meu dízimo, eu não oferto, eu não invisto na obra de Deus, eu não ajudo os necessitados, mas é porque eu estou com outras demandas, outras coisas que eu preciso resolver. Mas, irmãos, todas essas respostas estão centradas em um problema. E esse problema se chama falta de prioridade. Nós precisamos ajustar as nossas prioridades e precisamos colocar Deus e sua obra como prioridade central da nossa vida. Afinal, meus irmãos, o que o templo representava para o povo de Israel? O templo representava a presença, a glória e a centralidade de Deus na vida do povo. O povo expressava o seu louvor a Deus por meio do templo. Hoje nós expressamos louvor a Deus por meio da nossa adoração, da nossa vida como igreja, da nossa vida devocional, do nosso testemunho. O povo não estava tirando tempo para Deus, eles estavam marginalizando o Senhor. E era o problema daquele povo de Israel. Eles estavam habitando em casas luxuosas enquanto o templo de Deus estava derrubado. Segundo lugar, versos de 5 a 11. Depois de mostrar o diagnóstico de Deus, que aquele povo estava com as prioridades invertidas, que eles não estavam colocando Deus em primeiro lugar. E veja, mesmo depois de tudo que Deus fez, Deus tirou eles do exílio e os trouxe de volta para casa. E mesmo assim, eles estavam marginalizando. É interessante, irmãos, que lá no livro de Salmos, tem alguns salmos que são salmos que foram escritos na época do exílio.
Em algum desses salmos, você vê o lamento de Israel dizendo: que saudade de Jerusalém, que saudade de Sião, que saudade do templo, que saudade de estar nos átrios da casa do meu Deus. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos que para muitos daqueles era da boca para fora. Porque eles expressavam essa saudade, essa vontade de adorar a Deus, mas quando Deus tirou eles da Babilônia e os trouxe de volta para Jerusalém, ao invés de reconstruir o templo e fazer aquilo que eles tanto pediram, que era adorar ao Senhor, eles foram cuidar dos seus próprios interesses. E dos versículos de 5 a 11, nós vemos a disciplina de Deus. Nós vemos Deus confrontando o povo, irmãos. E no verso 5, se você puder acompanhar comigo, diz assim: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. É como se Deus dissesse a Israel: reflitam na vida de vocês. Reflitam, pensem nas prioridades que vocês têm colocado. Nós precisamos refletir. Nós precisamos considerar a nossa vida, as nossas prioridades, o nosso tempo, os nossos recursos. Nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Deus está confrontando Israel, irmãos. 2 vezes Deus diz: considerai o vosso pecado. E o texto no versículo 6 vai dizer: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Verso 6. Vamos ler todos juntos. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. É isso que Deus está dizendo ao povo de Israel. Deus está dizendo: olha, vocês comem, vocês bebem, vocês têm as melhores roupas, vocês têm o melhor salário, mas nada disso satisfaz, nada disso completa, nada disso preenche o propósito na vida de vocês, porque vocês estão se esquecendo do principal. O principal, vocês estão se esquecendo, é o que Deus está dizendo para o povo de Israel. E é interessante que no final do versículo 6 ele diz: o que recebe salário, recebe-o e põe no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. E isso ecoa, meus irmãos, aquilo que é dito lá em Deuteronômio capítulo 28. Na aliança de Deus com Israel, haviam bênçãos e maldições. Claro que essa é a aliança de Deus com o povo de Israel, a antiga aliança. Isso não é válido para nós. Mas trazem lições para nós. E na antiga aliança, Deus disse: se vocês forem fiéis, se vocês me honrarem, se vocês me tiverem como único Deus, se vocês viverem para a minha glória, eu irei abençoar vocês. Mas se vocês me abandonarem para servir outros deuses, se vocês trocarem a minha glória por outros seres, por outros deuses, por ídolos, eu então virarei as costas para vocês. E aqui, meus irmãos, Deus afirma claramente, quando ele diz assim: por causa da minha casa. Ou seja, Deus estava disciplinando o povo porque o povo não estava priorizando o seu relacionamento com Deus. E aí, meus irmãos, terceiro lugar, dos versículos de 7 a 8, nós vemos o chamado de Deus ao arrependimento. Deus está dizendo ao povo: olha, vocês estão andando errado, vocês não estão me priorizando, vocês não reconstruíram o templo, vocês não estão dedicando os bens de vocês para a casa do Senhor, vocês estão vivendo longe do Senhor, mas há um chamado de Deus ao arrependimento nos versos 7 a 8. E o verso 8 diz, leiamos todos juntos, verso 8. Vamos lá? Vão até o monte, tragam madeira e reconstrua o templo. Dele me agradarei e serei glorificado nele, diz o Senhor. Meus irmãos, o povo não estava agradando a Deus, mas o chamado de Deus é simples. Deus então diz para eles o seguinte: olha,
larguem tudo que vocês estão fazendo, vão até o monte, retirem madeira e então reconstruam a minha casa. E eu então serei glorificado, diz o Senhor. Meus irmãos, e aqui nós vemos uma coisa interessante. Nós vemos que arrependimento bíblico não é apenas um sentimento. Arrependimento bíblico é realinhar as prioridades. É algo prático. É uma mudança prática. Como que o povo que não estava agradando a Deus iria agradar a Deus? Era simples. Eles deveriam reconstruir o templo. Eles deveriam fazer aquilo que Deus mandou. E aqui eu queria parar para pensar um pouco, os irmãos, sobre o conceito bíblico de arrependimento. A palavra arrependimento no Novo Testamento vem do termo grego metanoia, que significa mudança de mente. E por consequência, mudança de caminho e de atitudes. Isso é o verdadeiro arrependimento. Não é apenas sentir culpa. Não é apenas chorar. É reconhecer o pecado, lamentá-lo diante de Deus e tomar uma decisão prática de abandonar o pecado. Eu trouxe aqui algumas características do verdadeiro arrependimento. Primeira característica do verdadeiro arrependimento: reconhecimento do pecado. Admitir que você errou. Segundo, tristeza, segundo Deus. Não apenas pelo erro, mas pela ofensa contra o Deus vivo e verdadeiro. Terceiro, um desejo sincero de mudança. A pessoa arrependida quer viver de forma diferente. Quarto, uma confissão honesta. Falar com Deus e às vezes com pessoas, com sinceridade, confessando o seu pecado. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda justiça. Quinto, produção de frutos. O arrependimento trará mudanças visíveis que confirmam uma nova direção na vida de uma pessoa. Então esse é o verdadeiro arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, que agrada a Deus, é aquele sentimento que nos move a uma atitude concreta, de abandonar o que está desagradando a Deus para fazer aquilo que agrada a Deus. Então o Senhor diz: olhem, larguem tudo, vão até o monte, tragam madeira, reconstruam o templo, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, meus irmãos, nós vamos para o quarto ponto. Caminhando para o final, quarto ponto. A resposta do povo de Deus. Qual é a resposta do povo de Deus quando ele é confrontado por Deus, irmãos? O povo de Deus, como que ele responde quando é confrontado por Deus? Ele responde em obediência. Essa é a característica do povo de Deus quando é confrontado por Deus. Responde em obediência. Obediência. E a partir do verso 12, você verá aí junto comigo, diz a palavra de Deus: então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo, vamos lá, e todo o remanescente do povo, o que, irmãos? Atenderam a voz do Senhor seu Deus. Outras traduções vão dizer: obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus. Meus irmãos, o coração do crente deve ser um coração que deseja fazer a vontade de Deus. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, não é simplesmente para rever os irmãos, não é simplesmente para cantar, como é maravilhoso cantar, não é simplesmente para olhar para a cara do pastor, até porque tem pastores bem mais bonitos que eu aí afora. Mas, meus irmãos, nós nos reunimos aqui como povo de Deus para ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida.
Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Jesus diz: se me amardes, vocês obedecerão os meus mandamentos. O povo, meus irmãos, aqui, atenderam a voz do Senhor. Ouviram o profeta Ageu. E diz a última parte do versículo 12, o quê? Todos juntos? E o povo temeu diante do Senhor. Meus irmãos, nós não podemos perder isso. Sabe por que muitas vezes nós não obedecemos a Deus? Porque nós não temos o temor de Deus. O temor de Deus é o que nos leva a obedecê-lo. O povo de Judá não estava temendo a Deus. E muitas vezes nós também não estamos temendo a Deus. Quando estamos vivendo não a vontade de Deus, mas andando segundo os nossos próprios caminhos. Diz o texto que Zorobabel, Josué e todo o povo, e aí tem 3 coisas que eles fazem. É interessante isso. Zorobabel era o líder político, era o governador de Judá. Josué era o líder espiritual, o sumo sacerdote. E todo o povo. E diz que 3 coisas que eles fizeram. Primeiro, eles temeram ao Senhor. Segundo, eles ouviram a voz do profeta. E terceiro, por fim, eles obedeceram. Esse deve ser o coração de toda a igreja, quando nós nos reunimos num culto como esse. Temermos ao Senhor, ouvirmos a voz de Deus e obedecermos a voz de Deus. E é interessante, irmãos, que há uma promessa gloriosa para aqueles que obedecem a palavra de Deus. Você pode acompanhar comigo aí, voltando para o texto. Verso 13. Leiamos juntos, 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo o quê? Olha só, irmãos, quando o povo teme a Deus e mostra prontidão para obedecer, na mesma hora Deus diz ao profeta: pois fala para eles que eu estou com eles. Eu estou com eles. E é interessante que isso acontece após a prontidão do povo em obedecer a voz de Deus. Eu sou convosco. O mesmo Deus que confronta no versículo anterior, agora é o Deus que fortalece. Ele desperta o espírito do líder, o espírito do sacerdote e o espírito do povo para obedecer ao Senhor. E aquele povo então obedece a Deus, meus irmãos. E no versículo 14 diz que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o restante do povo. E aqui tem um ponto interessante. De nada vale, meus irmãos, os líderes do povo de Deus viverem em obediência, terem prontidão para obedecer, se o povo de Deus também não tiver prontidão para obedecer. O texto deixa claro que o Espírito Santo de Deus tocou no coração dos líderes, Zorobabel e Josué, mas também tocou no coração do povo. O povo também diz: nós obedeceremos ao Senhor. Obedeceremos ao Senhor. E no verso 14, diz o quê? Depois de tudo isso, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Então o povo deixou as suas casas luxuosas, deixou tudo que eles estavam fazendo e voltaram à prioridade correta. Veja, irmãos, não há nenhum problema em investir em seus projetos pessoais. O problema aqui não é que o povo estava em casas luxuosas. O problema aqui é que o povo estava em casas luxuosas enquanto a casa de Deus estava derribada. O problema aqui é que o povo estava colocando outras coisas à frente da presença de Deus. Meus irmãos, quantas vezes isso acontece conosco?
O templo no Antigo Testamento não era apenas um prédio, como hoje, como eu expliquei para os irmãos. Era o lugar da habitação da glória de Deus. Por isso que é tão importante. Contudo, olha o que eu vou dizer para os irmãos. Esse templo apontava para algo muito maior. Jesus declara em João capítulo 2, versículo 19: destruirei este santuário, em 3 dias o reconstruirei. A que templo Jesus estava falando? Dele mesmo. Ele falava do seu corpo. Cristo é o verdadeiro templo. A plena manifestação da presença de Deus entre os homens. Tanto que lá em Apocalipse diz que quando Jesus voltar, ouve-se uma voz do anjo no céu dizendo o quê? Eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Quem é o tabernáculo de Deus entre os homens, irmãos? É Cristo Jesus. Meus irmãos, o tabernáculo no deserto apontava para Cristo. O templo construído por Salomão apontava para Cristo. Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Ele é. E o templo hoje para nós não é esse prédio. O templo para nós hoje é a presença de Cristo no meio de nós, o povo de Deus. E quando nós abandonamos a Cristo e colocamos qualquer outra coisa como prioridade na nossa vida, nós estamos pecando como o povo de Israel. Meus irmãos, Cristo. É interessante que o texto diz que quem era governador de Judá naquela época era Zorobabel, neto do rei Joaquim, descendente de Davi. Mas Cristo é o descendente de Davi maior do que Zorobabel. O texto diz que naquela época o sumo sacerdote era Josué, filho de Josadaque. Mas Cristo é o último e perfeito sumo sacerdote. Ele é aquele em quem Deus diz definitivamente: eu sou convosco, porque Ele é o Emanuel. E hoje a igreja é o templo do Espírito, está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Portanto, meus irmãos, negligenciar a Deus é repetir o erro de Ageu em capítulo 1. Negligenciar Cristo na nossa vida, quando nós deixamos de priorizar Cristo para priorizar qualquer coisa, é repetir o erro de Israel na época de Ageu. Negligenciar a igreja de Jesus, negligenciar o culto, negligenciar a adoração, negligenciar a mordomia cristã, negligenciar Deus como prioridade na nossa vida, é fazer a mesma coisa que aquele povo estava fazendo. Porque em Jesus Cristo, irmão, nossas prioridades são reordenadas. E agora, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, o Sermão do Monte, meus irmãos, é a constituição do reino de Deus. E lá no Sermão do Monte, Jesus diz, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero que você olhe para a sua vida e você reflita junto comigo. Será que nós temos colocado Jesus, nós temos colocado Deus, nós temos colocado o seu reino como prioridade em nossa vida? Eu quero trazer algumas aplicações para nós, depois encerrar com um chamado ao arrependimento. Primeira aplicação. Eu quero que você examine nesse momento, olhando para dentro do seu coração, a sua agenda, as suas prioridades. O que tem sido prioridade na sua vida? Examine a sua agenda. Veja, o povo só tinha tempo para a sua própria casa, não tinha tempo para a casa de Deus. Hoje em dia, irmãos, nós também vivemos em tempos difíceis. Cada vez mais, as pessoas estão com a agenda lotada. Ninguém tem tempo para nada. E isso respinga no nosso relacionamento, na nossa vida com Deus. Examine a sua agenda. Você tem dedicado tempo para Deus? Como é que está a sua vida devocional? Você lê a Bíblia diariamente? Você ora, você fala com Deus diariamente?
Como é que está a sua vida comunitária, como igreja? Você tem congregado? Você tem tido comunhão? Como é que está você em relação ao dia do Senhor? Veja, meus irmãos, na nossa declaração doutrinária, na declaração doutrinária dessa igreja, na declaração doutrinária dos batistas brasileiros, no artigo 11, se não me engano, tem um artigo que fala sobre o dia do Senhor. E no pacto dos crentes batistas, na nossa aliança, no nosso compromisso, lá diz que o domingo é um dia reservado para o descanso e o serviço a Deus. O domingo é um dia dedicado ao descanso e ao serviço a Deus. Meus irmãos, domingo não é dia de lazer, de entretenimento, de passeio, não é dia de bater bola. Domingo é dia de adorar o Senhor, descansar e aproveitar o tempo com a sua família, de assistir futebol. Domingo é dia de adorar o Senhor. A palavra domingo significa isso, dia do Senhor. É um dia de dedicação a Deus. E se nós não reservarmos esse dia como um dia de dedicação a Deus, nós nunca vamos ter uma vida espiritual equilibrada, porque nós não temos tempo para o Senhor. E eu digo mais, meu irmão, se nós trabalhamos em 6 dias, e não está dando os 6 dias, a gente precisa trabalhar o 7º, com 7 dias também não vai dar. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que em 6 dias fez o Senhor toda a sua obra. Um dia é um princípio bíblico, irmãos. Depois da ressurreição de Cristo, da nova aliança, nós não guardamos mais o sábado, o último dia. Nós reservamos o primeiro dia da semana para dedicarmos ao Senhor. Primeiro dia, demonstrando as primícias. Nós oferecemos o melhor da nossa vida para Deus. E é importante, irmãos, nós acordarmos para isso. Como é que está? E aí nós vamos para o segundo ponto da aplicação. Examine não somente a sua agenda, examine o seu orçamento. Jesus é o Senhor das suas finanças também. Jesus é o Senhor das suas finanças. Olha, irmãos, muitas vezes, e eu já me vi nessa situação, a gente tem medo de falar sobre oferta, sobre dízimo, porque hoje em dia e afora, tem muitos pastores, tem muitos mercenários, falsos profetas, que querem extorquir o povo. E usam de falso discurso, distorcem a Bíblia para poder extorquir o povo. E aí, por conta disso, muitos de nós deixamos de falar daquilo que a Bíblia ensina. O irmão Jefferson leu aqui, lá em Provérbios, que nós devemos honrar o Senhor com aquilo que nós temos. Jesus é o Senhor do seu bolso também. É o Senhor da sua vida. É interessante isso. E aí nós temos que pensar algumas coisas. Por exemplo, nós temos investido na obra de Deus. Nós temos investido financeiramente na obra de Deus. Por exemplo, a obra de Deus, a igreja do Senhor, como que ela funciona? Como que ela funciona? Como que nós temos essa estrutura, como que nós temos esses ar-condicionados, esses bancos, toda a estrutura de salas, toda a estrutura de ministério infantil, tudo que funciona aqui na igreja, como que funciona? Nós recebemos todo mês um repasse do governo para manter isso aqui, irmãos? É isso que nós recebemos? Não! Toda a obra de Deus é sustentada pelas ofertas e pelo dízimo do povo de Deus. E nós somos chamados a participar disso. Honrar o Senhor. Honrar a Deus. E não somente honrar, dizimando, ofertando, contribuindo com a obra de Deus, mas também ajudando as pessoas que necessitam. Efésios capítulo 4, lá diz o quê? A partir do versículo 25. Versículo 25 diz assim: aquele que roube, não roube mais, antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. Então, nas nossas finanças também deve ter espaço para ajudar quem precisa, para sermos generosos. E isso mostra zelo pelas coisas de Deus.
Outra aplicação interessante, irmãos, é que aquele povo estava muito confortável, acomodado. Conforto não é pecado, mas o conforto pode revelar idolatria em nosso coração. Casas forradas, casas luxuosas, como o texto diz, hoje em dia podem significar o quê? Carreira, um lazer excessivo, redes sociais, projetos pessoais sempre em primeiro lugar sobre o reino de Deus. E outra coisa, irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos tomar cuidado com esse discurso, o discurso do povo de Judá na época. Ainda não é o tempo. Pastor, depois eu vejo isso aí. Olha, pastor, eu entendo a importância do dia do Senhor, mas depois eu vejo isso aí. Eu entendo a importância de contribuir financeiramente, mas depois eu vejo isso aí. Eu entendo a importância de congregar, depois eu vou me organizar para congregar. O povo de Judá fazia isso. Cuidado com esse discurso. Outra coisa, negligenciar a igreja, a comunhão, é negligenciar a presença de Deus, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis. Nós estamos vendo surgir, irmãos, uma doutrina diabólica nas redes sociais, na internet, que é a doutrina dos desigrejados. Pessoas que dizem assim, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, eu pertenço a Jesus, mas eu não quero nem saber de igreja. Meus irmãos, esse tipo de pensamento é completamente desalinhado com aquilo que ensina as Escrituras, com aquilo que ensina a palavra de Deus. E às vezes quando você vai falar com um irmão que não está congregando, que não está se envolvendo com a comunhão da igreja, a pessoa diz assim, não pastor, mas eu estou lendo a Bíblia e orando aqui na minha casa. Agora, irmãos, isso é uma afronta à igreja perseguida. Porque enquanto nós estamos aqui reunidos, de portas abertas, com direito a ir no início do ano e tirar um alvará de funcionamento na prefeitura, há lugares no mundo onde a igreja de Jesus está se reunindo dentro de porões, em cavernas, escondidos. Muitos deles são mortos. Missão Portas Abertas colocou um dia desse na Nigéria. Crentes que vão se reunir, vão congregar, muitos saem presos, outros perdem a própria vida, mas eles não deixam de congregar, porque eles ouvem a palavra de Deus que está lá em Hebreus, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Então quando nós, um povo livre, que mora no país livre, não queremos congregar, nós estamos afrontando a Deus e nós estamos afrontando nossos irmãos da igreja perseguida, que colocam sua vida em risco para congregar nos lugares mais inóspitos, insalubres e perigosos desse mundo. Mas eles estão congregando porque eles sabem que aonde o povo de Deus está, diz a Bíblia, ali ordena o Senhor a sua bênção. E eu creio nisso. E o povo de Deus diz o que, irmãos? Diz amém? Nós não dizemos amém por quê? Congregar, estar reunido como povo de Deus, irmãos, não é uma prioridade de quarta, quinta categoria na nossa vida. Não é. Eu me lembro, irmãos, e já vi muitos testemunhos de servos e servas de Deus em relação a isso. Quando eu assumi esse ministério aqui na PIB de Bom Jesus, eu me lembro. Muitos irmãos aqui são novos, não conhecem. Mas eu me lembro da irmã Nazaré. Irmã Nazaré, quando eu assumi a igreja, ela ainda estava viva, ainda estava entre nós. E eu me lembro, irmãos, de um dia, num domingo, eu estava aqui. A irmã Nazaré, ela tinha muitos problemas de saúde, estava fazendo hemodiálise, andava com aquele tubo no pescoço. E um dia eu olhei aqui para baixo e vi ela abraçada em um poste, na calçada. E eu fui ao encontro dela e ela disse, enquanto eu tiver força, pastor, eu não vou deixar de reunir com os meus irmãos. Mas nós precisamos criar vergonha na nossa cara e temermos a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Porque Jesus está voltando, irmãos. Eu já me calei muito, mas eu vou pregar o que a Bíblia diz. O que a palavra do Senhor, o que o Evangelho de Cristo diz. E nós decidimos, se nós queremos ser um povo como esse povo aqui de Ageu,
que cuida apenas dos seus projetos pessoais, ou nós vamos ser um povo que vive para exaltar e expressar a glória de Deus como igreja do Senhor, para que no dia que Jesus voltar, a gente não tenha nada, mas a gente tem em nossas mãos boas obras de um povo que serviu a Jesus até o último dia da sua vida. E que colocou Jesus, que colocou o reino de Deus como prioridade na sua vida. Porque a prioridade, irmãos, ela se expressa, não é na maneira como nós falamos. A prioridade, ela se expressa, não é naquilo que nós sentimos. A prioridade se expressa naquilo que nós fazemos. É aquilo que nós fazemos que expressa o que é prioridade na nossa vida. Aquilo que nós fazemos é que expressa o que nós temos colocado como primeiro lugar. Hoje, Efésios 2, de 21 a 22, fala sobre isso. O templo de Deus é o povo reunido. E desvalorizar a igreja é desvalorizar o que Cristo comprou com o seu sangue. É isso que a Bíblia ensina. Igrejas podem trabalhar muito, crente pode trabalhar muito e frutificar pouco, quando Deus não é o centro. Não é isso que o texto diz aqui? Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não matam a sede. Se vestem, mas não se aquecem. E o que recebe salário, recebe e põe no saco furado. Nós podemos trabalhar muito e frutificar pouco, quando Deus não é o centro da nossa vida. Eu já vi na minha própria vida, irmãos, muitos momentos em que eu trabalhei feito um condenado. Trabalhei muito, me dediquei, semana exaustiva, e eu chegava ao final da semana e dizia assim, meu Deus, o tanto que eu fiz, eu não colhi nada, eu não vi nada. A Bíblia diz que quem deve viver ansioso com essas coisas, está lá em Mateus capítulo 6, quem que vive ansioso com essas coisas? Os pagãos. Mas a Bíblia também diz que aos amados de Deus Ele dá enquanto dormem. Inútil vos será acordar cedo, comer do pão que penosamente granjeastes. Porque aos amados de Deus Ele dá enquanto dorme. Deus nos sustenta, irmãos. Deus preserva a nossa vida. Aqui não é no sentido de acomodação, de preguiça, até porque o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses no Novo Testamento, aquele que não trabalha não coma. Mas aqui é o sentimento de que nós trabalhamos até o momento que podemos, mas a partir dali nós sentamos e descansamos em Deus. Nós confiamos no Senhor e honramos ao Senhor. Irmãos, encerrando, veja, o arrependimento aqui é muito prático. Versos 7 e 8. Ele diz assim, olha, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Eu queria concluir com isso aqui. Subir ao monte. O monte era o Monte Sião. O Monte Sião representava a presença de quem? De Deus no meio do povo. Subir ao monte para o povo de Israel significa o quê, irmãos? Ir ao encontro de quem? De Deus. Os irmãos lembram? Lá no Sinai, quando Moisés foi ao encontro de Deus para receber a lei de Deus, aonde que ele subiu? Hein, irmãos? Ao monte. Jesus, muitas vezes, como na transfiguração, como no momento do Sermão do Monte e em outros momentos, para revelar a Deus ao povo, ele subia ao monte. Subir ao monte para o povo de Israel significa adentrar na presença de Deus, naquele contexto. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é subir ao monte. Priorize o seu relacionamento, o seu encontro com Deus. Eu quero desafiar você a sair daqui e retomar a sua vida devocional. Se você olha para a sua vida e você não tem lido a Bíblia, você não tem orado, retome a sua vida devocional. Estabeleça disciplina concreta de oração e leitura da palavra. E eu vou dizer mais uma coisa, pare de esperar, de sentir o quê? Vontade. Jesus vai voltar e você vai ficar esperando aí, sentir vontade de ler a Bíblia, sentir vontade de orar, sentir vontade de ir para a igreja, viu?
Jesus volta e você nunca sentiu vontade. Porque a Bíblia não fala, olha, se você sentir vontade, vai lá e obedeça a palavra de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não, pare de esperar sentir vontade. Faça como o povo aqui, ouviu a voz e obedeceu. Segundo, primeiro, subir ao monte. Priorize o relacionamento, o encontro com Deus. Trazei madeira. É interessante, aqui é mais concreto. A ideia é que o povo precisava sair e ir servir a Deus. Faça a sua parte. Faça aquilo que você sabe. O povo sabia que precisava reconstruir o templo, mas eles não reconstruíam. Volte a servir, reconcilie-se com alguém, acerte sua vida naquilo que você tem pecado, contribua fielmente, participe, engaje-se na missão de Deus. Faça a sua parte. E por fim, primeiro, subir ao monte. Segundo, trazer madeira. E por fim, edificai a casa. E aqui a ideia, meus irmãos, que eu quero falar para você. Trabalhe pela glória de Deus. Envolva-se na edificação da igreja local. Discipule alguém. Lidere um ministério. Sirva no departamento da igreja. Visite um irmão idoso. Comece a evangelizar o seu vizinho descrente. Organize a sua vida para trabalhar para a glória de Deus. Invista na formação espiritual da sua família. Isso aqui é trabalhar para a glória de Deus. Por fim, ouça o chamado de Deus e obedeça hoje. Ageu capítulo 1 nos confronta com uma pergunta inevitável. Quem está no centro da nossa vida? Nós ou Deus? Que nós possamos, irmãos, colocar em prática isso. E saber de uma coisa. E eu sempre gosto de dizer isso, e eu quero concluir com essa frase. Quando nós cuidamos bem das coisas de Deus, quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Eu tenho vivenciado isso. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Coloque Deus como prioridade na sua vida, meu irmão. Afinal, o primeiro grande mandamento é esse. Qual é o primeiro grande mandamento, igreja? Amar a Deus. Sobre... Não tire o R e o E não, tá? Não é sob todas as coisas. É sobre todas as coisas. Primeiro lugar, acima de todas as coisas. Priorize o reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos juntos. Vamos orar a Deus. Fique de pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor nos abençoe. Deus, corrige o meu coração, o nosso coração, as prioridades certas nessa noite. Ao olharmos para esse texto de Ageu, capítulo 1, vemos como o povo de Judá, mesmo após terem sido resgatados por Deus, como que eles cuidaram de suas casas, da sua vida, dos seus projetos pessoais e largaram de lado a presença de Deus e aquilo que Deus ordenava a eles. Mas como é maravilhoso ver no final do capítulo 1, Deus que no mesmo instante em que foram confrontados, aquele povo largou tudo para obedecer ao Senhor. E eles foram obedecer ao chamado de Deus. Pai Santo, nós também nos colocamos diante de Deus nessa noite e pedimos que o Senhor nos dê graça para obedecermos a Tua voz, para fazermos a Tua vontade, Pai. O Senhor sabe quantas vezes eu mesmo negligencio. Deus, não permita, Senhor, que venhamos oferecer o resto para o Senhor. Que venhamos, ó Deus, servir a Deus se der. Nos desperta, Senhor. Nós queremos ser um povo alinhado com o coração de Deus. Um povo que vive para a Tua glória.
mas o nosso coração é enganoso. Há coisas em nossas vidas que ainda precisam ser tratadas. Mas nós queremos obedecer, Senhor. Por isso nos ajuda nessa noite a colocar em prática o que ouvimos aqui. Alinharmos as nossas prioridades. Acertarmos a nossa vida com Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.